Bom, pessoal, nós vamos dar início no nosso conteúdo de relações trigonométricas, tá? E a gente vai começar a estudar pelo teorema de Pitágoras, tá? O teorema de Pitágoras, ele é um teorema da matemática muito importante, tá? Que envolve os triângulos retângulos, tá? Ele só serve para triângulo retângulo. Só consigo aplicar o teorema de Pitágoras em triângulos que sejam retângulos, ou seja, triângulos que possuem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá bom? Ele é um teorema que fala o seguinte, que a hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá? É um teorema bem simplesinho, tá bom? Mas que eu preciso identificar em um triângulo retângulo quem que são os meus catetos e quem que é a minha hipotenusa, tá bom? Então, digamos que eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Vou fazer um esboço aqui de um triângulo retângulo, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Então, eu sei que o ângulo reto tá aqui, ó, que é o ângulo de 90 graus, porque o ângulo de 90 graus ele forma uma quina, né? Ele forma um L, tá bom? E quando eu sei aonde está o ângulo de 90 graus, fica muito fácil para eu saber quem que é a hipotenusa e os dois catetos. Porque a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, ó, se eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, a hipotenusa é o lado oposto, tá bom? Então, aqui na frente vai ser a minha hipotenusa, tá bom? E os outros dois lados que sobrarem são os meus catetos. Então aqui é um cateto e então aqui vai ser outro cateto, tá bom? Então sempre guardar isso, que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus e os dois catetos são os outros dois lados que sobram, tá bom? Então, vamos fazer uma aplicação numérica para vocês verem como é que funciona, tá bom? Vamos dizer que num exercício eu falo o seguinte, que a hipotenusa do triângulo vale 5, tá? Um cateto vale 3, e aí eu quero saber quanto que vale o outro cateto, tá bom? Que a gente pode chamar ele de X, tá? A gente pode atribuir uma letra para ele, por quê? Porque eu não sei o valor dele, tá bom? Então a gente vai lá na formulinha do teorema, tá? Que é essa daqui, ó, e substitui, tá bom? Então, vai substituir aqui e vai ficar como? A hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é 5, então fica 5 elevado ao quadrado é igual 1 cateto ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, tá? Mais o outro cateto elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado. Por quê? Porque eu não sei quanto que vale esse outro cateto, é o que a gente quer descobrir, tá bom? E aí, então vamos resolver, tá? 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, então isso daqui dá 25, tá? 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, isso daqui dá 9, tá? E x elevado ao quadrado fica x elevado ao quadrado, tá bom? A gente vai fazer o que agora? Passar tudo que tem parte literal fica no primeiro membro, né? Tudo que não tem fica no segundo. Então, o x ao quadrado eu vou ter que jogar para lá, tá? Ele vai ficar com que sinal? Com sinal de negativo. Por quê? Porque ele é positivo. Então, quando eu troco de lugar, tem que trocar o sinal. E o 25 eu vou jogar ele para cá, ele vai ficar também com sinal de negativo. Por quê? Quando eu troco ele, ele está positivo, ele vai ficar negativo. Então vai ficar menos x ao quadrado é igual a 9, o 9 ficou bonitinho ali no lugar dele, menos 25, tá bom? Então vai ficar menos x ao quadrado é igual. 9 menos 25 é menos 16,
tá bom? Lembrando, sinais diferentes, faz um número menos o outro, 25 menos 9 é 16, e pega o sinal do número maior, que no caso aqui é o sinal do 25, que é negativo, tá bom? Como o x aqui, ó, ele tá negativo, o x ao quadrado, eu preciso multiplicar essa equação por menos 1, tá? Para tirar o sinal de negativo dali, tá bom? Então, vai ficar como, ó, tudo troca o sinal. Se aqui era negativo, fica positivo. Se ali era negativo, fica positivo. Ah, então vai ficar x ao quadrado elevado igual a 16, tá bom? Então, prosseguindo aqui, ó, x ao quadrado é igual a 16. O que eu faço agora? Como o x está elevado ao quadrado aqui, eu preciso tirar essa potência jogando ela para o outro lado em forma de raiz, tá? Então, o que acontece? Fica x é igual a raiz de 16, tá bom? Raiz de 16 é 4. Só que a gente tem que lembrar que toda raiz pode ter um valor positivo e negativo. Então a resposta é mais ou menos 4, tá bom? Então, resposta aí final para o x, ele pode valer mais ou menos 4, tá bom? Então, é bem simples, vocês vão ver que todos os exercícios seguem um padrão para Teorema de Pitágoras, tá? Bem simplesinho mesmo, tá bom? E eles podem aparecer tanto dessa forma que eu passei, quando a hipotenusa e os catetos são dados, tá? Quanto de uma forma geométrica, tá? Pode aparecer exercício aí para vocês, onde vai ter um triângulo retângulo. Então, vou desenhar aqui, ó, um triângulo retângulo. Vai aparecer os valores nesse triângulo, e aí você vai precisar saber quem que é a hipotenusa, quem que é os dois catetos, substituir na fórmula e resolver. Bem simples, assim, tá bom? Então, vamos dizer que eu tenha aqui assim, ó, que esse valor aqui é x, tá? Que esse valor aqui é 12 e que esse valor aqui é 5. Tá? Então, foi dado esse triângulo com esses valores, eu vou ter que resolver e achar o valor de x. Tá? Aqui não foi falado quem que é a hipotenusa, quem são os catetos, então a gente tem que descobrir, tá bom? Então, ó, o ângulo de 90, ele tá aqui, tá bom? Então, se o ângulo de 90 dá aqui, quer dizer que a hipotenusa para mim é o valor do x, porque, ó, o ângulo de 90 está aqui, o lado oposto a ele é o valor de x. Então, anota aqui, ó, a hipotenusa vale x, tá? Automaticamente, os outros dois catetos valem 12 e 5. Tá? Aqui não tem ordem, tá bom? Poderia ser 5 e 12, tanto faz, tá? Vocês veem o que vocês acharem melhor, não tem diferença nenhuma. Então, eu vou lá na fórmula do Teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, e substituo, tá bom? Vou substituir os valores da hipotenusa e dos dois catetos, tá bom? Então, a hipotenusa é x, então vai ficar x elevado ao quadrado, tá? Um cateto é 12, então vai ficar 12 elevado ao quadrado, e o outro cateto é 5, então vai ficar 5 elevado ao quadrado, tá bom? Então vai ficar, ó, x ao quadrado é igual, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144, tá? Mais 5 ao quadrado, que é 25, porque é 5 vezes 5, tá? X ao quadrado é igual 144 mais 25, isso daqui dá 169, tá bom? Como a gente tem o quadrado aqui, né? Aqui não tem número negativo nem nada, então não precisa multiplicar por menos 1, mas a gente tem o quadrado, eu preciso passar para lá em forma de raiz,
tá bom? Então vai ficar x é igual a raiz de 169, tá? Raiz de 169 é mais ou menos 13, tá? Nesse caso aqui, tá? Como a gente está trabalhando sempre com lados de triângulo, a gente adota sempre o valor positivo. Então, no caso das duas respostas aqui, ó, lá em cima que tinha dado mais ou menos 4, a resposta seria mais 4, tá? E aqui embaixo que deu mais ou menos 13, a resposta seria mais 13. Por quê? Porque como eu trabalho, o teorema de Pitágoras é para lado de triângulos retângulos, eu trabalho sempre com valor positivos, porque não tem como eu falar que o lado de um triângulo ele vale menos 13. Tá? Isso não existe. Então, eu sempre trabalho com positivo. Então, as respostas, se fossem teste, né, alguma coisa do tipo, seriam mais 13 e mais 4 para a situação aqui em cima, tá bom? Nessa daqui, mais 4 e lá embaixo, mais 13, tá bom? A gente vai começar com isso daí, que é bem simplesinho, tá? E assim a gente vai avançando um pouco. Tá? Vou passar alguns exercícios para vocês relacionados a Teorema de Pitágoras e assim que forem surgindo as dúvidas de vocês, vocês tiram lá na plataforma, beleza?